Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma TPC de recuperação e aprofundamento. Então, nós estamos aqui na quarta ATPC, né, na quarta pauta formativa. Vou lembrar a todos, né, que já iniciei a gravação do vídeo, então, por gentileza, não tente gravar, senão fica corrompida a gravação. E depois da TPC nós iremos disponibilizar esta gravação para vocês. Ok? Só acertar aqui. Aqui. Aí eu peço a gentileza que vocês desliguem o áudio, né, e a câmera. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem ficar à vontade para ligar o áudio e já perguntar, ou pelo chat. Nós contamos, né, com a presença da PCNP Juliana, que é dos anos iniciais, da PCNP Márcia, que é de língua portuguesa, da Madalena, que é PCNP de arte, e do diretor do núcleo pedagógico, o Lucas. Além dos professores coordenadores, os professores facilitadores e, claro, vocês, professores de língua portuguesa. Então, vamos lá, gente? Vamos começar, então? Então, o tema da ATPC de hoje, então, né? Nós estamos na pauta formativa 4, então já tivemos aí 3 pautas formativas, essa é a quarta já. Então, nós estamos analisando a sequência de atividades 2, e é um aprofundamento, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. E o tema gerador dessa TPC, dessa formação, são a variação linguística no ensino da língua portuguesa. Então, esse é o tema aí central desta formação de hoje. Vamos então lá à pauta, né, formativa de hoje. O que nós iremos ver aí hoje, né, discutir e ampliar aí nosso repertório. Então, é o resgate das transmissões de etapa e de ano série. Temos conceituando a variedade linguística. Atividade 1, como favorecer um trabalho com a variação linguística a partir dos textos da sequência de atividades 2. Conceituando língua, norma culta e norma padrão. Atividade 2, como diferenciar norma culta de norma padrão. Temos aí os de variação, e atividade 3, analisando as atividades nas sequências de atividades 2. Vamos lembrando que hoje também essa TPC está um pouquinho diferente, porque não é só o nosso grupo da TPC passada, mas ficou aí aberto esta TPC para todas as escolas da nossa diretoria, né? Para os professores de língua portuguesa, por conta do feriado, da segunda-feira, depois, né, da sexta. Então, hoje nós teremos mais participantes, ok? Vamos lembrar também a respeito dos materiais. Lembrando que o material que está sendo trabalhado nesse programa de recuperação e aprofundamento de língua portuguesa é o material Aprender Sempre. E aí nós temos 2 materiais Aprender Sempre. Tem um Aprender Sempre, volume único, não é esse. Esse é referente ao do ano passado e que as escolas receberam ele impresso. Não é este material que está sendo focado nessas formações de recuperação. É o material Aprender Sempre, volume 3, ok? Ele certamente chegará, estava previsto para a chegada desse material impresso na escola para vocês, porém ele já está disponível em forma digital. Então, caso você, professor, ainda não tenha esse material na mão, entre em contato com o seu professor coordenador ou conosco, a diretoria de ensino, para, né, você ter esse acesso nesse material, que é esse material norteador das formações, ok? Então, vamos lá.
Aqui, então, nós tivemos a transmissão de etapa. Também vou lembrá-los, né, que isso também foi falado nessa formação, que alguns professores ainda têm dúvida a respeito dessas ATPCs. Então, a gente tem 2 ATPCs da escola, depois às 9h15 já começou lá no centro de mídia, com 2 etapas diferentes. Então, a primeira etapa, então o professor entra, né? Vocês entraram lá no centro de mídias, escolheram um ano série, e no primeiro momento, as ATPCs são únicas, mesmo que você escolheu qualquer ano série, todos os anos séries são a mesma ATPC, que é a transmissão da etapa. E depois, né, na segunda ATPC, que é específico daquele ano série que você escolheu. E depois que acabou, vem a pauta da escola, certo? Então, aqui foi a transmissão de etapa, então, né, cujo objetivo foi conhecer os dados de pesquisa sobre o uso de recursos no período de distanciamento social, refletir sobre as aprendizagens que podem ser favorecidas pelos recursos tecnológicos e explorar uma atividade da sequência de atividade 2, do material Aprender Sempre, volume 3, recorrendo à metodologia ativa conhecida como aula invertida. Então, isso vocês já viram lá. Né? Aqui tá um zoom, eu já li. O objetivo, então, da transmissão de ano série, que aí cada professor escolheu um ano série específico, né? Então, reconhecer as implicações pedagógicas da adesão às práticas de análise linguística e semiótica, reconhecer as relações entre análise linguística e leitura, analisar atividades de sequência de atividades 2, que envolvem reflexões linguísticas, e avaliar possibilidades de aprofundar ou ampliar o trabalho de análise linguísticas nas atividades das situações de aprendizagem 2. Lembram que esse tema de análise linguística e semiótica trabalhamos está funcionando mais ou menos assim, né? Então, essa formação central, ela é mais teórica e as ATPCs do centro de mídia, elas vão afunilando um pouco mais nas sequências de atividades. Então, hoje nós entraremos em um outro tema, que são as variações linguísticas. Aí, lembrando para vocês, né? Qual que você está usando, que dá esse zoom. Então, eu estou usando um programa de apresentação que chama Prezi, tá? E aí, esse Prezi, ele é Prezi Vídeo, que tem essa interação, né? Que passa aqui. Então, fica um layout aí diferente, né? Diferentão. Então, só para mostrar para vocês, né? Esse programa que eu estou utilizando para esta apresentação, ok? E aí, a pauta da escola, então, que é essa pauta que nós iremos ver agora. Então, vamos compreender o fenômeno da variação linguística e suas implicações para o ensino e aprendizagem da língua, diferenciar norma culta e norma padrão, relacionando os conceitos ao fenômeno da variação linguística, analisar como o trabalho de variação linguística está presente nas sequências de atividades 2 e como pode ser desenvolvido. Aí nós vamos fazer todo esse link. Então, nós iremos ver o conceito aí de norma, depois o de norma culta e norma padrão, como o conceito, né, todo esse conceito de norma culta, norma padrão, está inserido na BNCC, na Base Comum Curricular, e também no Currículo Paulista, e aí nós iremos para a sequência de atividades do caderno aí, do material Aprender Sempre, ok? Esse vai ser o nosso percurso de hoje. Lembrando que, caso alguém tenha alguma dúvida, queira fazer algum comentário, acrescentar algo, fiquem à vontade, tanto para escrever no chat, e aí a Márcia, né, vai me dizer aí se vocês escreverem no chat, como também podem me interromper, ligar o áudio e fazer a pergunta, ok? Também não precisa ser só a pergunta, também pode acrescentar algo aí,
nas falas, tá? Conto com a participação de todos. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos, então, fazer, entender melhor o que é esse conceito de norma. Então, norma culta versus norma padrão, ok? Primeiro, para a gente entender isso, né? Norma culta versus norma padrão, vamos entender o que é norma, esse conceito de norma. Então, nós temos aí todas as línguas, elas são heterogêneas. Então, qualquer língua ela é heterogênea. Ela não é única, é sempre plural. Então, nós temos aqui, né? Vamos aí para a língua portuguesa, certo? Então, a língua existe unicamente como um conjunto de variedades. E aí que nós temos esse conjunto, né, de variedades que nós temos... Opa, deixa eu voltar aqui. Né? Então, nós temos aí esse conjunto de variedades para nós termos aí a língua, certo? E aí nós temos a língua portuguesa, nós temos o inglês, nós temos o francês e assim por diante, como um conjunto de variedades, como um plural e não como uma coisa heterogênea, única. E aí ela é motivada pelos fatores, né? Essas variedades são motivadas pelos fatores, aqui tá, né? Então temos o português, o inglês e o francês. São motivadas pelos fatores histórico, político e cultural. E aí, por esse conjunto de fatores, nós temos aí língua portuguesa, inglês, francês e assim por diante. Aí foi de novo, né? Português, inglês e francês, por exemplo, entre outras línguas. Sempre motivada, então, por esses três fatores principais. Bom, tentou-se, né, por muito tempo, né, houve aí uma época, tentou-se agregar, juntar todas essas variedades, essas diferentes variedades linguísticas em um único sistema, né, foi chamado de sistema, em algo que foi aí hipotético, no mundo das ideias, né, na parte estrutural, falando linguisticamente. Então, houve essa tentativa de unificar a língua. Mas, o que aconteceu? Não deu certo. Não deu certo porque não conseguiu aí contemplar todas as especificidades, né, tudo que precisava, não conseguiram agregar, contemplar todas as variedades linguísticas neste único sistema de forma... no mundo das ideias, né, de forma hipotética. Não deu, por quê? Porque a gente tem a prática. Dessa forma, né, esse sistema não deu certo. E aí nós temos, então, a concepção, aqui, de que não há definição puramente linguística e estrutural de uma língua. Então, não tem como ter essa concepção puramente linguística, puramente estrutural da língua. Isso é impossível de ser feito, né? Temos que levar em consideração muitos aspectos que não puramente estrutural. A língua vai além disso, né? Além da estrutura linguística. E aí, só estou me baseando, então, no autor teórico que vai falar sobre isso, que é o Faraco. Depois eu deixo todas as indicações para vocês, ok? Bom, essa, então, essa impossibilidade teórica foi nos levando ao conceito, então, de norma, ok? Não dava para, né, ser só a teoria ali de unificar a língua somente estrutural.
linguisticamente falando, então nós temos o conceito aí de norma. E aí, o que se trata, né, certinho essa norma? Nós podemos afirmar, então, que a comunidade falante desenvolve um movimento de padronização linguística para determinadas práticas de linguagem. Por mais que houve a tentativa de unificar, né, linguisticamente, estruturalmente a língua, ela não deu certo, porque a gente tem muitas variedades, mas cada grupo de variedades linguísticas, elas acabaram também tendo que padronizar linguisticamente algumas práticas desta linguagem, e aí eu vou explicar certinho do que se tratam essas práticas de linguagem, ok? Então aí nós chegamos na norma linguística. Porém, não acaba por aí a norma, certo? A norma, então, ela tem duas dimensões importantes. A norma normal e a norma normativa. Peraí, norma normal? Como assim, né? Calma que eu já vou explicar, né? É normal, gente, normal. Calma que eu vou explicar do que se trata essa norma normal e essa norma normativa. Norma normal, então. O que é norma normal? Opa, vou dar um zoom aqui. Norma normal é a constituída por um conjunto de fenômenos linguísticos, fonológicos, lógicos, sintáticos e lexicais que são correntes, costumeiros, habituais, que são comuns entre os falantes de uma determinada comunidade de fala. Bom, eu tenho lá, por exemplo, opa, vou botar aqui. Eu tenho, por exemplo, uma comunidade de fala rural, né? Então, eles têm ali, aquela comunidade de fala rural, eles têm um conjunto ali, né, de normas que eles utilizam aquela variedade linguística. Que aí pode ser fonológica, morfológica, sintática. Então, por exemplo, tem uma comunidade aqui que fala porta. A outra variedade linguística fala porta, e assim por diante. Ou eu chamo, aqui na minha comunidade, eu chamo de mandioca. A outra comunidade de fala vai chamar de macaxeira, e assim por diante. Então, tem uma série de normas aí que é uma norma normal para um contexto e para aquela variedade, aquela comunidade de fala. Aí nós temos, então, a comunidade de fala e temos a comunidade de práticas linguísticas. O que são, então, essas comunidades de práticas linguísticas? Isso aí, eu estou vendo aqui no chat, o Fernando Nieri colocou o dialeto, o regionalismo, muito bem, isso mesmo, né? Temos que levar em consideração essas variedades aí de fala. E a comunidade de práticas linguísticas, né? Comunidade de práticas como um agregado de pessoas que partilham experiências coletivas, deixa eu pôr aqui, né? Coletivas no trabalho, nas escolas, nos sindicatos e associações profissionais, nas igrejas, no lazer, no cotidiano da rua e etc. Então, nós temos as variedades, as comunidades aí de fala, certo? Temos aqui as comunidades de falas que elas têm, então, especificidades, né? De regionais, etc. Porém, essas pessoas, né, de cada grupo de variedades linguísticas, elas também vão a lugares que eu agrego diferentes pessoas de diferentes comunidades.
Aí, por exemplo, aqui, né? Eu tenho a escola. Na escola, eu vou ter pessoas que são de diferentes comunidades de fala em um mesmo lugar. E aí eu chamo isso, então, né? Esse lugar que agrega pessoas de diferentes comunidades de fala, eu tenho a comunidade de práticas linguísticas. E isso ocorre também, por exemplo, na igreja. Então, tenho a igreja ali, que é uma comunidade de práticas linguísticas. E existem pessoas que frequentam ali, que são daquela comunidade, de diferentes comunidades de fala. Para isso acontecer, né, isso ocorre, né, o exemplo da escola, o que eu preciso fazer, né, então. Aí nós temos, aqui, deixa eu voltar aqui. Então, é parte do próprio repertório linguístico do falante um senso de adequação do modo de falar correntes em cada uma das comunidades de prática a que ele pertence. Então, se eu estou ali na escola, eu vou adaptar, né, o meu jeito de falar, as normas ali, para aquela comunidade de prática. Dessa forma, o corte dicotômico da nossa realidade linguística não é suficiente para representar as variedades. Então, né, no contexto dessa comunidade de prática linguística, a dicotomia aí, né, esse corte dicotômico de formal e informal, culto e popular, a isso não cabe, né? Porque eu vou ter algo que vai além desse corte aí dicotômico e seco, né? Só formal, informal, culto e popular. E aí nós vamos ver aí com mais detalhe, né, o que isso representa dentro dessa comunidade de prática escolar, que no caso, né, eu também vou contextualizar aqui na nossa, que é esse âmbito escolar, no âmbito da educação. Bom, vamos para a norma culta, então. Deixa eu colocar um zoom. Podemos enxergar bem. Então, o modelo que melhor fornece o instrumental para o registro da diversidade linguística brasileira é os três contínuos, que se intercruzam. Se intercruzam em oral urbano, oralidade de letramento e monitoramento estilístico. Aí essa autora dos três contínuos é da Stella Maris Bertoni. Então, lembram lá no outro slide que tentaram unificar de estrutura e linguisticamente chamado de sistema, né? Não deu certo. Mas e aí, né? Nós temos as comunidades de falas, comunidades de práticas de linguagem. Então, qual é o melhor modelo, então, instrumental? Então, é esse dos três contínuos, justamente porque não tem essa dicotomia, esse corte. Ele tem, sim, esse entrelaçamento. Aí, como que ficou, então, o conceito aí, né, de norma culta? Então, norma culta é uma das muitas normas normais, certo? Lembra que a gente viu lá nas normas normais? Norma culta é uma das muitas normas normais e trata-se de uma realidade linguística urbana, atrelada ao nível educacional dos falantes e correlacionada com situações monitoradas de fala ou escrita. Ela está constituída entre o intercruzamento do polo urbano com o polo do letramento e do monitoramento estilístico do modelo dos três contínuos. Então, aí a norma culta, ela vai muito além do corte dicotômico de culto popular, né? E aí nós vamos ver também
certinho o que são, né, esses 3 contínuos aí no contexto da norma culta, que são muitas normas normais. Ou seja, a norma culta, ela abrange essas comunidades de práticas de linguagem e a comunidade de fala, né, essas variedades linguísticas que existem. E aí, aqui um fato importante, eu vou até voltar, que fala, né, da realidade linguística urbana atrelada ao nível educacional dos falantes. Então, nós vamos tratar aqui, né, dessas comunidades de práticas linguísticas, né, dessas normas normais, de pessoas letradas, né, é urbano, né, nesse contexto urbano e letrado. E o que se trata, então, esse monitoramento que falou lá, né? Do que está falando esse monitoramento? Que é isso? Zoom. Entendemos por situações mais monitoradas aquelas que prestamos atenção à forma de nossa fala ou da nossa escrita, pois são situações de interação marcadas por formalidades. Aquelas situações que eu preciso prestar atenção aí na minha escrita ou na minha fala. Contrário de situações ali do cotidiano, muito simples, que eu não preciso prestar muita atenção. Mas, né, nas práticas linguísticas, que há essa necessidade de prestar mais atenção, de ter esse monitoramento. Vou explicar melhor, calma. Então, trata-se, né, de um contínuo que vai, né, aqui falando de interação marcadas por formalidades. Aí quais são essas formalidades? Porque lembra que é aquele modelo dicotômico de formal e informal apenas, né, cortado não funciona? Por quê? Então, trata-se de um contínuo que vai do mais informal, situações de baixo monitoramento, até o mais formal, situações de alto monitoramento. Mas o que é isso ainda? Calma, vou dar exemplo. Então, nós temos aí diferentes graus de formalidade. E aí também esses graus, eles vão aí numa forma gradiente, ok? Um exemplo, então. Exemplo, né, no aspecto de escrita, tá? Então, os exemplos nos aspectos de escrita. Uma mensagem do WhatsApp, por exemplo, uma mensagem do WhatsApp, eu tenho um baixo grau de monitoramento. E também ele é bem informal, um baixo grau de ele é informal, bem informal. Então, um baixo grau de monitoramento, porque ali, né, esse próprio gênero, essa própria situação de comunicação, né, o próprio suporte, ele me permite ter um baixo grau de monitoramento. Eu posso tranquilamente escrever, ao invés de você, eu escrever VC, que ok, nesse contexto ali dentro do WhatsApp, tá ok, né, para essa situação. Eu mandar um emoji, tá ok, pensando dessa maneira. Um outro exemplo, agora, se eu for escrever uma tese de doutorado, aí eu tenho que ter um alto grau de monitoramento e também, consequentemente, um alto grau de formalidade. Então, uma tese exige um alto grau de monitoramento e um alto grau de formalidade. Já uma crônica esportiva num jornal diário, aí provavelmente eu vou ter um médio grau de monitoramento e um médio grau ali também de formalidade. Então, percebam que conforme ali a situação, a intenção, é que vão, né, me dando essas formas do que é adequado, do que não é, e esse monitoramento, sendo para mais ou para menos, conforme aquela situação, aquela prática de linguagem que eu estou ali inserido. Ok? Dessa forma, temos, então, várias normas cultas funcionando socialmente, condicionadas
pela modalidade da língua. Então, não tenho só uma norma culta, eu tenho várias que elas funcionam ali socialmente, condicionadas pela modalidade da língua, falada ou escrita, pelo gênero textual oral ou escrito e pelo grau de monitoramento relativo a cada situação interacional. Então, percebam também que quando a gente está tratando de norma culta, não é de uma forma dicotômica, ou é culta ou é popular. Não, ela tem ali as suas adequações, tanto se eu estou falando, se eu estou escrevendo e assim por diante, pelo gênero textual, né, que pode ou não. E principalmente também pela situação de intencionalidades. Então, para cada uma, o que nós trabalhamos ali na escola. Né? O gênero textual aí entra bem, né, no nosso contexto de língua portuguesa. Trabalhamos com o gênero textual o tempo todo. Então, se eu estou ali, né, analisando, vamos pôr conversa de WhatsApp, que é bem importante isso, que é um gênero textual digital, certo? O WhatsApp está ali nesse suporte, que é digital. Então, aí eu mostro para o aluno, né? Existe ali essa variedade linguística que eu utilizo dentro daquele gênero textual. Então, ok, eu ter abreviações, escrever VC e mandar emojis, por exemplo, né? Até entra na semiose. Porém, né, se eu for escrever, por exemplo, né? Mesmo se eu for escrever um WhatsApp para dirigente regional de ensino, né? Mesmo assim, se eu mandar um emoji ou até se eu abreviar, ok, porque o meu suporte ali, né, pede isso, esse baixo grau de monitoramento. Agora, se eu for mandar um e-mail, me exige um pouco mais desse grau de monitoramento, né? Ele se torna um pouco mais formal no caso. Então, tem que levar em consideração também esse, né, suporte, esse gênero textual e essa intencionalidade, ok? Vamos lá. E norma padrão, então? Então, nós vimos aí a concepção de norma culta, aí segundo, né, o autor Faraco, certo? Que faz toda essa interação sem cortes dicotômicos. Agora, o que nos diz a norma padrão, né? Qual é essa conceituação de norma padrão? Para determinadas práticas de linguagem, as sociedades constroem um padrão, definem alguns comportamentos linguísticos como os mais adequados a determinadas práticas de linguagem. Cria-se, então, uma norma normativa, uma norma padrão, em especial para as práticas de escrita monitoradas. E aí nós temos, então, né, nós temos aí os instrumentos normativos, né? A norma normativa. Então, a gente tinha a norma normal e a norma normativa, que também é a norma padrão. Então, quais são os instrumentos normativos? Aí, os dicionários, as gramáticas, os formulários ortográficos e assim por diante. Sempre aqui utilizada mais nessas práticas de escrita, né? Que são também as práticas de escritas monitoradas, certo? Dessa forma, o Faraco, então, define a expressão norma culta como conjunto de fenômenos linguísticos que ocorrem habitualmente no uso dos falantes letrados em situações mais monitoradas de fala e escrita, diferentemente da norma padrão, que é um construto sócio-histórico que é tomada como referência para estimular um processo de uniformização e uma codificação relativamente abstrata à norma culta, né? Abstrata. A norma culta é a expressão viva de certos segmentos sociais em determinadas situações. Bem,
quando a gente fala de norma culta, então, norma culta não, desculpem, quando a gente fala de norma padrão, então nós temos aí essa relação com norma normativa e nós temos aí esses instrumentos normativos. Nós temos, é importante dizer que temos alguns autores que tratam essa norma culta como sendo altamente, né, abstrata, como essa mesma tentativa de unificar a língua, né? Então, essa norma culta que alguns países foram mais tradicionalistas e o Brasil foi um deles, que é lá do século XVI, se pautando, né, nos textos aí literários bem antigos. Porém, né, atualmente nós temos aí nós temos esses instrumentos normativos mais flexíveis, ok? Então, nós temos aí outra ótica com relação ao conceito de norma padrão. E aí nós vamos ver isso melhor aí na Base Nacional Comum Curricular e no Currículo Paulista, que trouxe aí esse conceito de norma padrão mais flexível do que esse conceito super abstrato, né, para chegar aí à norma padrão, ok? Porque nós temos aí instrumentos normativos mais flexíveis e que agregam as comunidades de práticas escolares. Práticas escolares e práticas linguísticas, ok? O que são, então, esses instrumentos normativos mais flexíveis? Nós temos hoje dicionários que trazem... dicionário que traz para nós, que mostram gírias, que mostram algumas variedades regionais de fala, esse tipo de coisa, né? Então, ele é mais flexível nesse sentido, ok? Então, vamos lá. Tanto, então, a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, que é o nosso documento de educação, né, mais recente, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela veio aí com um documento para ser seguido, né, pela educação mais recente, e ela traz esse conceito de norma padrão que interagem aí com as práticas. Então, vamos ver o que ela nos diz sobre esse conceito de norma padrão inserido aí na nossa realidade, né, na realidade da educação, que é o que devemos seguir, né? Então, ele está, né, aqui nesse item, né, esse aqui é a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. Ela está em língua portuguesa, no ensino fundamental, nos finais, práticas de linguagem, objetos de conhecimento e habilidades, tá neste subtópico. Ela nos diz assim: também, como já mencionado, nos anos finais do ensino fundamental, os conhecimentos sobre a língua, sobre as demais semioses e sobre a norma padrão se articulam aos demais eixos em que se organizam os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da língua portuguesa. Desta forma, as abordagens linguísticas, metalinguísticas e reflexiva ocorrem sempre a favor da prática de linguagem que está em evidência nos eixos de leitura, escrita ou oralidade. Os conhecimentos sobre a língua, as demais semioses e a norma padrão não devem ser tomados como uma lista de conteúdos dissociados das práticas de linguagem, mas como propiciadores de reflexão a respeito do funcionamento da língua no contexto dessas práticas. A seleção das habilidades na BNCC está relacionada com aqueles conhecimentos fundamentais para que o estudante possa apropriar-se do sistema linguístico que organiza o português brasileiro, ok? Então, lembram também que na TPC passada nós falamos um pouco sobre as semioses, e aí aqui está, né, afirmando esse conceito de norma padrão como integrante aí das práticas de linguagem.
Bom, vamos então agora para as variedades linguísticas. Aqui nas variedades linguísticas, então, como elas aparecem no currículo paulista, ok? Então, vamos lá. Currículo paulista, então, dos anos finais do ensino fundamental. Vou lembrá-los que o currículo paulista do ensino fundamental, ele está vigente e implementado. Então, para o ensino fundamental, o currículo vigente que devemos utilizar é o currículo paulista. Já do ensino médio, o currículo paulista ele está pronto, né? Ele está homologado, mas não está implementado. Está previsto para sua implementação 2021-2022. Então, o currículo vigente do ensino médio é o currículo oficial do Estado de São Paulo, aquele preto e branco, ok? É importante não confundir isso, tá? Então, aqui em competências específicas da língua portuguesa para o ensino fundamental, então é uma competência específica aqui, nós temos a competência 4, que diz compreender o fenômeno da variação linguística, demonstrando atitude respeitosa diante de variedades linguísticas e rejeitando preconceitos linguísticos, né? Então, temos também o preconceito linguístico, que é importante trabalharmos com os nossos alunos, né? E às vezes até mesmo conosco, né? Um pouco mais desse preconceito linguístico. Então, esse é o documento, né, que traz a importância do trabalho com as variedades linguísticas. E aí dentro, então, do currículo paulista, nós temos as habilidades que vão nos nortear, né, a respeito deste tema, que é a variedade linguística. Então, nós temos aqui a área de atuação no eixo análise linguística e semiótica, uma habilidade específica de... Então, nós temos aqui ensino fundamental 9, que se trata do 9º ano, língua portuguesa, a habilidade 4A. Lembra dessas letras aqui que nós já conversamos sobre isso, né? Que o currículo paulista, ele traz alguns cortes, né, entre A e B, que eles podem ser só desmembrar, então uma continuação da outra, ou então um corte mesmo, pegar apenas um pedaço da habilidade central. Então, no currículo paulista, nós não vamos encontrar, por exemplo, uma habilidade do 9º ano só 04, por exemplo. Que lugar que nós encontramos somente a 04? Lá na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Então, sempre quando nós depararmos com habilidades que têm letras, é interessante, né, ir lá na BNCC e observar qual é essa habilidade sem letra, né, no caso aqui a 4, e observar se não é preciso para aquele contexto do seu ano e série, trabalhar com alguns aspectos que não foram contemplados aqui, ok? Então, aqui percebam que a A e a B. Então, entender o uso de períodos compostos por orações, coordenadas e subordinadas, de acordo com a norma padrão gramatical em funcionamento no texto. Então, notem, vai trabalhar ortografia, aqui no caso, né? Então, compreender os usos aqui do quê? Dos períodos compostos por orações coordenadas e subordinadas, de acordo com o quê? Com a norma padrão gramatical, mas em funcionamento no texto, certo? Naquele texto. Então, efeitos de sentido, etc e tal, tá? E a 4C, escrever textos de acordo com a norma padrão gramatical, que respeitem as estruturas sintáticas complexas no nível da oração e do período. Então, notem que aparece de forma bem contextualizada, né? Com a situação. Temos outra aqui, também com todos os campos de atuação,
também no eixo análise linguística e semiótica. Ela é uma habilidade, né, que contempla aí de 6º ao 9º ano. Lembrando que em língua portuguesa nós temos esses grupos, né? Então temos grupos só de ano e série, então 6º, 7º, 8º. Temos grupos de habilidades de 6º e 7º, de 8º e 9º, e grupos de habilidade de 6º ao 9º ano. Então, no caso desse grupo aqui, ela pode aparecer lá no 6º ano, no 7º ano e no 9º ano, ok? Essa habilidade aqui também se trata de uma habilidade essencial agora de outubro a novembro. Lembrando que saiu a lista de habilidades essenciais, ok? Então, se vocês ainda não tiveram acesso, por favor, procurem. Né, já está disponível aí essa lista de habilidade e ela aparece novamente como essencial. Lembrando só que são habilidades essenciais. Então, eu tenho uma lista de habilidades que são contempladas para aquele bimestre. Dentro dessas habilidades contempladas para aquele bimestre, que são muitas, eu vou priorizar algumas que são ditas essenciais. Então, eu tenho aquela lista, então eu vou trabalhar primeiro, desenvolver com os meus alunos as que são essenciais. E depois eu continuo, claro, com a lista prevista para aquele bimestre, ok? Então, fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção e as características do gênero. E aí temos aqui, ó, a variação linguística. E aquela também, a 56, também ela está como essencial no 9º ano, tá? Temos, então, aqui no campo de atuação jornalístico-midiático, no eixo produção de texto, no agrupamento de 8º a 9º ano, também aqui com letras, tá vendo? Essa aqui é a 9A. Então, produzir reportagem impressa com título, linha fina, organização composicional, expositiva, interpretativa e opinativa, progressão temática e uso de recursos linguísticos compatíveis com as escolhas feitas. Aí a B, produzir reportagens midiáticas com base nas condições de produção, características do gênero, recursos de mídia disponíveis, sua organização hipertextual e o manejo adequado de recursos de captação e edição de áudio e imagem. E a C, então, utilizar adequadamente a norma padrão na produção de reportagens impressas e multimediáticas. Então, observem que aqui, né, vai aparecer a norma padrão, mas que ela faz parte dessas outras duas, tá vendo? Então, é importante a gente ter letra, prestar atenção nisso. Aí, outra, né, também no campo, aqui é no campo artístico-literário, está no eixo oralidade, também vai do grupo do 6º ao 9º ano, é a habilidade 52. Representar cenas ou textos dramáticos, considerando na caracterização dos personagens, os aspectos linguísticos e paralinguísticos das falas. Lembra que a gente já trabalhou aí com os aspectos paralinguísticos, né? Que vai aí na entonação da voz, timbre e tom de voz, pausadas e hesitações, entonação, expressividade, variedades e registros linguísticos, ok? Os gestos e os deslocamentos no espaço cênico, figurino e a maquiagem, e elaborando as rubricas indicadas pelo autor por meio do cenário, da trilha sonora e da exploração dos modos de interpretação. Olha só que interessante. E aí temos todos os campos de atuação, análise linguística semiótica, o grupo do 6º ao 9º ano, a habilidade 55. A habilidade 55, ela também é essencial, já vem sendo essencial, né, há alguns bimestres, esse, né, também de outubro a novembro, também está como sendo essencial, no 6º, no 7º e no 9º ano. E aí reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico, ok?
Também todos os campos de atuação, análise linguística e semiótica, agora só no agrupamento do 9º ano. Também temos as letras aqui, né, a 07. Comparar o uso de regência verbal, regência nominal na norma padrão com seu uso no português brasileiro, coloquial, oral. Ok? E aí a gente tem aqui português brasileiro, aparece em muitos documentos aí, porque português brasileiro é óbvio, né? Mas por conta mesmo até dessa norma padrão, né? E ter essa identificação própria do Brasil e essas variedades também próprias, né, daqui do Brasil, né, das regiões. E refletir sobre preconceito linguístico, enfatizando respeito aos diferentes falares do português brasileiro. Todos os campos de atuação também, análise linguística e semiótica, só do agrupamento de 9º ano, a habilidade 10. Comparar as regras de colocação pronominal na norma padrão com seu uso no português brasileiro coloquial em textos de diferentes gêneros. Ok, então são esses, né, agrupamentos aí de habilidades que tratam dessa temática de variedades linguísticas e norma padrão, ok? Isso no ensino fundamental. No ensino médio, então, nós temos sim, né, o currículo paulista do ensino médio. Vou dar este exemplo do currículo paulista do ensino médio por conta que o formador lá da EFAP, ele utilizou, né, este exemplo desta competência para tratar de variedades linguísticas, porém, é muito importante ressaltar que o currículo paulista do ensino médio, ele está homologado, mas não é o currículo vigente, ele ainda não foi implementado. Então, o que vocês, professores, devem seguir neste momento? O currículo oficial do Estado de São Paulo, aquele preto e branco. Só que vale ressaltar aqui, né, que o currículo paulista, que é ali, né, vem da BNCC, então ele traz os conceitos mais atualizados, ok? Diferente do currículo oficial do Estado de São Paulo do preto e branco. E aí nós vamos ver mais a fundo essas diferenças conceituais na hora que formos analisar as sequências de atividades lá do material Aprender Sempre. Então nós temos aqui a competência por área, que é a competência por área da área de linguagem, que é a competência 4 também. Compreender as línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como forma de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. Então, traz bem esse conceito que nós falamos, né, sobre a norma padrão, a norma normal, norma culta e esse grau de informalidade e monitoramento. E também dos preconceitos, né, nós não abordamos aí os preconceitos linguísticos, mas eles também são bem importantes, né, enfatizar, para não termos, né, esse preconceito, ok? E aí, nós temos as habilidades. Porém, eu não trouxe aqui, tá? No currículo paulista do ensino médio, nós temos habilidades que contemplam, sim, a norma padrão e as variedades linguísticas, temos. Porém, como ele não está vigente neste momento, o que está vigente é o currículo oficial do Estado de São Paulo para o ensino médio, aquele preto e branco. Eu trouxe aqui a habilidade que traz, né, essa relação com as variedades linguísticas, ok? Então, essa habilidade é do documento, né, do currículo oficial do Estado de São Paulo, do preto e branco, que é o que está vigente, ok? E ele traz aqui, né, ele aparece só lá na 3ª série, e ele vem aqui, ó, analisar os efeitos semânticos expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes morfológicas, o uso da norma padrão aplicada às diferentes esferas,
relacionadas às atividades sociais. Tá? Então, é essa habilidade contemplada aí no ensino médio, que trata aí da norma padrão. E variedades linguísticas, tá? Já tinha dado um. Vamos lá. Alguém está com alguma dúvida? Tudo bem? Vamos, então, para os fatores de variedades linguísticas. Vamos entrar, então, né, o que são essas variedades linguísticas, né? O que traz aí os nossos documentos, de forma mais geral, tá? Só para sintetizar. Pedagógico, vamos dizer assim. Então, nós temos aí os fatores históricos, que também podemos chamar de variações diacrônicas, tá? Os fatores históricos podemos também chamar de variações diacrônicas e vai nos remeter aí à temporalidade. Vamos dar um exemplo, gente. O exemplo. Nós, falávamos antigamente, tempos remotos, vossa mercê. Depois evoluiu para vós mercê, até chegarmos aí em você, ok? Então, esse é conforme o tempo foi passando, a palavra, foi também se transformando. Talvez aí podia até se transformar em C, Você vai, C. Porém, acho que com o WhatsApp vai ficar VC, Aí também não cabe aí na fala. Bom, também temos a transformação da palavra. Então, tínhamos aí a grafia da palavra farmácia com PH e hoje ela se escreve aí com um F, farmácia, ok? Também vai mudando com o tempo, falar assim, antigamente a gente falava, vamos tirar uma fotografia, Hoje não se fala, mas vamos tirar uma foto? Então, também essas mudanças de temporalidade. Temos aí os fatores geográficos, que também podem ser chamados de variações diatópicas, e elas são de influências regionais, Acho que o Fernando falou aí do regionalismo. Então, por exemplo, a palavra mandioca. Então, eu chamo aqui de mandioca, tem gente que, em algumas comunidades falam em macaxeira, aipim, e assim por diante, Mexerica, polcã, mandarim, e assim sucessivamente. Então, essas formas regionais de falar, Meni, então essas peculiaridades, certo? Temos também as situações, socioculturais ou variações diastráticas, e aí são sobre as condições socioculturais. Então, eu tenho aí os diversos grupos, e aí esses grupos, eles têm peculiaridades de fala. Então, uma pessoa aí com urbano da periferia tem aí as suas próprias gírias, os seus próprios jeitos de falar, assim como, por exemplo, a comunidade médica e assim por diante, Temos aí, dependendo das condições socioculturais, tem essas variações. E as situacionais, ou variações diafásicas, ok? São condições da situação de comunicação. Eu coloquei aqui, essas variações aqui, porque em alguns, o professor lá da IFAP, da formação por etapa, ele utilizou também, e a gente usa mais essas, porém eu achei interessante colocar, porque também pode cair em algum concurso, essas coisas, então tem também, pode ser chamada assim, com essas variações, com essas nomenclaturas. E aí as condições da situação de comunicação, elas vão variar. Então, se eu estou ali dando aula, eu tenho uma situação, um modo de falar, se eu estou com os meus familiares, tem outra maneira de falar, se eu estou com os meus amigos, e assim
por diante. Então, esse grau de monitoramento, ele vai mudando, né, de acordo com as situações. Então, estou aqui, né, falando com vocês, né, em uma TPC, então eu tenho aí um grau, né, de monitoramento mais alto, eu tenho que prestar atenção, tenho que falar de maneira diferente, né, mais pedagógica, por exemplo, para poder me comunicar melhor. Então, dependendo da situação que você se encontra, vai adequar aí sua variação linguística. Ok, essas são aí as principais, né, os fatores de variedade linguística, que é utilizada aí nesse contexto escolar. Ok, agora nós vamos aí para o material Aprender Sempre. O que ele traz, né, de variedade linguística para nós deste trabalho? E eu tenho algumas considerações a fazer. No caso aqui do ensino fundamental, vai trabalhar aí, tem a habilidade de variação linguística apenas no 6º ano, tá? No caderno do 6º ano. Aqui eu tô vendo uma pergunta, eu vou ler aqui a pergunta, colocou no chat, é Ana Paula Ferreira. Ela põe: bom dia, qual a diferença entre adequação linguística e variação diafásica? Então vamos lá. Vou responder aqui, só voltar. Diafásica aqui. Tá. Deixa eu só colocar aqui o exemplo da diafásica, né? Isso. Então, diferença entre adequação linguística e variação diafásica. Isso. Aqui, nessas condições da situação de comunicação, eu vou ter que modificar a minha fala, né? Então, na verdade, se trata de uma adequação, sim. Quando eu estou aqui nessa condição aqui de situação, eu vou adequar, tá? Então, é uma situação aqui que, né, nessa diafásica, que eu adequar a minha forma de falar. Então, conforme, lembra aqui no caso, lembra das práticas, lembra da comunidade de práticas linguísticas? Então, eu pertenço, vamos supor que eu pertenço a uma comunidade de fala que ela é urbana periférica, né? Vamos supor, é urbana periférica. Então, eu sou uma pessoa que ali na minha comunidade de fala, eu uso bastante gírias. Agora, aí eu tô numa situação que eu vou dar ali uma TPC, né? Uma TPC com pessoas, né? De uma forma, né, com uma situação formal de uma TPC, então eu tenho que prestar atenção e adequar a minha fala para que as pessoas entendam, né, e sejam um pouco mais formal. Então, se eu falo muita gíria e o meu objetivo é atingir, né, a minha comunicação maior ali, né, ter essa intencionalidade de comunicação para as pessoas, então eu tenho que fazer adequações de não utilizar gírias que as pessoas não vão entender. E assim por diante, tá? Dessa maneira. Ou então, se eu tenho, por exemplo, a minha comunidade de fala, as pessoas tem a comunidade de fala que as pessoas falam, por exemplo, prano, bicicleta, né? É comum isso ali na minha comunidade de fala. Se eu tô numa situação em que eu, por exemplo, eu sou professor de língua portuguesa e eu estou ali dando a TPC, então eu tenho que fazer a adaptação de falar segundo a norma padrão daquela situação que aquela situação, né, me dá. Então eu tenho que prestar mais atenção para padronizar que aquela situação exige que eu fale plano, que eu fale bicicleta e assim por diante, tá? Então é esse tipo de adaptação, sim. Aqui entra em adaptação linguística. Não sei se eu sanei a dúvida.
Então, vamos lá, vamos voltar aqui, então, no material Aprender Sempre, no 6º ano, nós temos, então, a sequência de atividades 2, ok? Tá bem claro aqui, né, que a minha habilidade que vai trabalhar as variações linguísticas. Lembra que nós vimos, né, bem essa situação de aprendizagem 2 na TPC passada, lembram disso? Então, nós trabalhamos bem com isso e ela dá todo o suporte para ser trabalhado com as variações linguísticas. Então, aqui a própria aula 1 fala a língua, várias linguagens, né? E traz todo o desenvolvimento aqui para trabalhado as variações linguísticas de modo adequado, fazendo perguntas pertinentes. E aí, a única coisa que talvez vocês poderiam adequar, dependendo da turma de vocês, porque trata-se do 6º ano, são as tirinhas, né? Então, sugere-se aqui tirinhas de cunho humorístico para ser trabalhada essas variedades linguísticas, né? Levando o aluno a perceber primeiro sobre essas variedades linguísticas. E também por conta dos direitos autorais, fica difícil colocar nos materiais aqui, né, tirinhas mais clássicas, que são mais do universo, né, aí de aluno do 6º ano. Então, por exemplo, aqui vocês poderiam até utilizar uma tirinha do Chico Bento, que tem, né, essa variação linguística rural bem acentuada, com uma outra tirinha até mesmo da Turma da Mônica, para eles perceberem essas diferenças, né, de variações linguísticas, enfim. Mas, né, fiquem à vontade, depende aí de cada turma, de cada professor. Até mesmo não sendo tirinha, sendo outro gênero textual também, né, pode ser. Então, caso vocês também prefiram adequar aqui o gênero textual ou mesmo o texto, eu tenho lá o livro didático que trabalha com essas tirinhas, eu posso utilizar? Pode. O que nós temos que ficar atentos é essa metodologia, né? E aí nós resgatamos o que já estudamos, né, e revisitamos nas formações anteriores. Então, lembra da Roxane Roxo, que falou lá dos aspectos de leitura, de conhecimento prévio. Depois nós vimos as modalidades didáticas com a Blacking, né? A Blacking. Aí análise linguística e semiótica na TPC passada e essa variação linguística. Então, ficar atento a toda essa metodologia de trabalho, ok? Bom, 6º ano está tranquilo, a sequência de atividade 2 está bem completa. Depois, 7º, 8º e 9º ano, não vai abordar esse assunto neste material, ok? Da Aprender Sempre. E no ensino médio, então, nós temos o 6º ano, no ensino médio, desculpem, temos a terceira série, que vai contemplar, sim, as variedades linguísticas, conceitos de norma padrão, só que não será na sequência de atividade 2, né, que foi o foco aí que a IFAP trouxe para nós, mas sim vai abordar esse tema na sequência de atividade 3 da terceira série. Aqui ela vai contemplar as variedades linguísticas. Olha, aqui está o caderno. Tá vendo? Inclusive, é aquela habilidade, né, que lá para vocês, que vem aí no currículo oficial do Estado de São Paulo, o preto e branco. Então, analisar os efeitos semânticos expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes morfológicas, uso da norma padrão aplicada às diferentes esferas relacionadas às atividades sociais. E aí vai trazer linguagem formal e informal, imagem e texto, viver é desenhar, conectando as ideias, coração pensa, passagem de tempo e fake news. O que temos que ficar atentos, né? Deixa eu dar o zoom aqui. Ó.
A gente já começa aqui com a primeira aula, linguagem formal e informal. O que nós precisamos ficar atento aqui é que este documento ele está baseado lá no documento oficial do Currículo Oficial do Estado de São Paulo, preto e branco, que tem uma concepção um pouco mais antiga, ok? Disso que falamos, né, que conversamos sobre aí essa dicotomia, por exemplo, formal e informal. Então, lembrando que nós temos graus de formalidade, né? Então, mais monitoradas, menos monitoradas, ok? Então, temos esse gradiente, esses graus, temos que levar sempre em consideração. Lembrando sempre que tem que, né, também fazer adequações aqui, que esse material era para a forma presencial. Bom, ele vai trabalhar então, vamos aqui pegar, né? Vai falar um pouco aqui sobre o que ele quer dizer com formal e informal. Então, como se sabe, a comunidade é baseada pelo estabelecimento do homem na sociedade. Assim, os indivíduos criam as relações sociais que se estabelecem pela linguagem verbal e não verbal, sendo que a linguagem verbal se apresenta de maneira formal e não formal. O linguista, né, aqui fala sobre as funções da linguagem, mostrando que nos comunicamos sempre dentro de um contexto e que, portanto, nossa subjetividade se constitui a partir da linguagem. Sabe-se que trabalhar em sala de aula, o uso da norma padrão, a linguagem formal e informal, mista e digital, aplicada às diferentes esferas de atividades sociais, tornou-se essencial para o estudante, para que o estudante possa ampliar a habilidade de uso e reconhecimento das estruturas linguísticas na prática diária. Para tanto, é importante identificar os contextos de uso da linguagem, a fim de que o estudante tenha condições de distinguir as marcas da oralidade, da escrita padrão utilizada nos textos. Dentro desse tema, é importante o trabalho com variedades linguísticas, com foco em combater o preconceito linguístico. Falantes que usam corretamente a norma padrão podem, dependendo do contexto, utilizar e podem utilizar língua informalmente. Essa questão precisa ser efetivamente compreendida pelos estudantes. Então, ele fala aqui, né, desse contexto, né, de ser formal e informal, e temos que enfatizar, né, qual a situação que eu utilizo as diferentes linguagens, né, qual gênero textual. Lembra que o Faraco fala, né, desse do grau da formalidade, também tem o fator, né, dos gêneros textuais. Então, dentro deste gênero textual, né, tá padrão ou não padrão, né? É um pouco mais monitorada ou menos monitorada, né? Mais formal ou um pouco menos formal, e assim por diante. Então, nunca devemos tratar, né, de forma dicotômica, né? Cortar. Então, temos as situações, levar em conta essas situações de linguagem, ok? Sempre dentro desse panorama ou de fala ou de escrita, e né, dependendo do gênero textual. Então, para determinado gênero textual, essa linguagem está padronizada, está na norma padrão, não está, e assim por diante, certo? Então, ele vai trazer aqui para nós nessa sequência de atividade 3 daí, tá? Não é a 2. Então, a proposta era análise da situação de aprendizagem 2, lá pela IFAP, certo? Porém, né, eu fui lá pesquisar, olhei, não tinha nada na 2, e eu encontrei aqui que está na sequência de atividade 3. E aí, da terceira série do ensino médio. Agora eu vou colocar aqui a da primeira série. Deixa eu só abrir aqui. Não consegui baixar ali na minha apresentação, certo? Aqui
Eu já vou arrumar, tá? Aqui, então, da primeira série do ensino médio, é a sequência de atividade 2, para enfatizar aqui para vocês algo importante, tá? Vou colocar menos um aqui. Ó, a habilidade, então, essencial da sequência de atividades 2 da primeira série é analisar os efeitos semânticos expressivos produzidos pelo uso das diferentes classes morfológicas estudadas no bimestre, verbo, adjetivo e substantivo. E eles colocam como habilidade de suporte todas essas daqui, que são do ensino fundamental e que devem ser utilizadas aí como suporte na primeira série do ensino médio para recuperação. Porém, nós temos aqui esta habilidade, que é do agrupamento de sexto ao nono ano, a habilidade 56, que ela vai falar assim, ó, fazer uso consciente e reflexivo da norma padrão em situações de fala e escrita em textos de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção e as características dos gêneros. Então, o que nós precisamos ficar atentos, né? Nem sempre essas habilidades de suporte vão ser contempladas nas sequências de atividades. Ok? Qual é a habilidade principal aqui? É essa aqui, que é efeitos e sentidos expressivos para uso de diferentes classes morfológicas, que é o verbo, adjetivo e substantivo. Então, essa sequência de atividades, elas estão adequadas para desenvolver esta habilidade aqui, certo? Que é aqui analisar os efeitos semânticos. As de suporte, elas não estão explícitas, ok? Então, temos que ficar atentos que, se eu trabalhar essas sequências de atividades, eu não vou necessariamente desenvolver, por exemplo, essa habilidade aqui que fala da norma padrão, ok? A 56. Então, o que precisamos ficar atentos é que nem sempre só porque aqui está no material, né, está presente aqui essas habilidades, dentro deste material, ela vem como habilidades de suporte. Não necessariamente esse material, essas atividades aqui, desse material Aprender Sempre, volume 3, vai desenvolver essas habilidades. Então, temos que se atentar a isso, ok? É super importante, tenho lá a minha turma da primeira série. Nossa, essa habilidade aqui que está com o suporte, ela é super relevante para eu trabalhar com os meus alunos. Então, na hora que eu estiver trabalhando essas atividades, eu tenho que, então, enfatizá-las, né? Ficar em evidências e ser de forma intencional. Nós só desenvolvemos a habilidade se ela for de forma intencional. Né? Não existe aqui, eu trabalhei implicitamente essas. Não existe isso. Eu tenho que fazer de forma intencional para que essa habilidade seja desenvolvida. Intencionalmente, nessa sequência de atividades 2 da primeira série, neste material Aprender Sempre, qual que é a intenção aqui? Intencionalidade é eu desenvolver esta habilidade essencial aqui. Né? Então, tem que ficar bem claro isso, né? Não é porque está aqui no material e, né, a gente acha que já está desenvolvendo, né? Essas atividades propiciam para este desenvolvimento de todas as habilidades. Não, elas propiciam o desenvolvimento da habilidade essencial. E as de suporte, né? Há a possibilidade de trabalhar dentro dessa sequência de atividades de suporte, mas temos que pensar aí em perguntas pertinentes, em encaminhamentos, né, e foco pertinentes para cada habilidade, senão
não é desenvolvida, tá? Então, o material traz, sim, essas habilidades como de suporte, mas não necessariamente ela está desenvolvendo essas habilidades, é porque há possibilidades de também desenvolvê-las, ok? Então, só para deixar claro aqui. Então, não necessariamente essas sequências de habilidades vão propiciar para trabalhar dessa maneira. Então, voltando aqui à apresentação. Então, é mais ou menos isso, né, que gostaríamos de passar. Vocês têm alguma dúvida? Estou vendo aqui uma pergunta, né? Deixa eu ver aqui no chat. É a Giovana. Aqui. Outro exemplo, aqui. Outro exemplo, as variações, variantes ou variedades linguísticas são as ramificações naturais de uma língua, as quais se diferenciam da norma padrão em razão de fatores como convenções sociais no momento. Tá fazendo lá que a Juliana colocou aqui, né? Tirando a dúvida da professora. Certo, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa? Tudo bem? Deu para entender, né? O que fica de importante aí é esse conceito, então, de norma culta, né? De norma culta não como forma dicotômica, mas como as várias normas normais. Que esse conceito de norma padrão, então, nós temos essa perspectiva dentro e associada às práticas de linguagem, não é como alguns autores desse conceito de norma padrão, aí só nas ideias, que se fazem possível de alcançar, e sim ela dentro do contexto das práticas, das várias práticas de linguagens. E que sim, então, essas normas padrão, o que é norma padrão? Então, a norma padrão considerando o quê? Aquele gênero textual, aquela situação, né, que pertence ali. E lembrando que sempre também fazemos essas adequações. Eu posso ser de uma comunidade de fala diferente e que quando estou na comunidade de prática linguística, eu tenho que fazer, sim, algumas adequações para seguir aí, então, essa norma padrão. Padrão do quê? Não da padrão da língua portuguesa de forma generalizada, mas padrão dentro daquele contexto social, dentro daquele contexto de prática, dentro daquele contexto do gênero textual, por exemplo, que é o que nós, professores de língua portuguesa, fazemos o tempo todo. Não abordamos muito aí o preconceito linguístico, né? Porque não ia dar tempo, mas também é um fator muito importante de pensarmos, né? Principalmente como professores de língua portuguesa, como tratamos, né? Também esse preconceito linguístico com as pessoas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Qualquer dúvida, nós estamos aí, o Núcleo Pedagógico está aí para apoiá-los. Se tiver alguma dúvida, pergunta, né, conversar, podem, né, me chamar aí no WhatsApp, ou através do PC, ou através do WhatsApp. Nós estaremos aí sempre com vocês para apoiá-los aí neste momento. Então, até a próxima ATPC. Lembrando que o link de avaliação, os professores coordenadores aí de cada escola, eles vão mandar para vocês. É importante que vocês respondam, né, a avaliação. Fiquei muito contente também com a avaliação passada, né? Percebemos que vocês estão gostando aí, nós estamos fazendo o possível para contemplar e fazer esse contexto também com a prática, né? De vocês. Então, respondam com carinho as avaliações. E, gente, até a próxima, ok? Tchau, tchau, então. Até mais.